CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos os presentes, a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos para essa reunião pública da tarde de hoje, de sábado, dia 6 de julho, das 17 horas. Sempre lembrando que as pessoas, para poderem saber sobre as atividades da casa, podem consultar lá no nosso site, que é o www.centroespiritaaltivopanfiro, tudo junto.com. Ali tem todas as atividades da nossa casa. Queremos lembrar que no dia 28, lembrar e convidar a todos para o culto que será realizado aqui na casa no dia 28 agora de julho, às 16 horas. Geralmente nós fazemos o culto do lar, onde as pessoas fazem a solicitação. Então, esse mês, o culto será aqui mesmo na casa, no dia 28, às 16 horas. Então, estão todos convidados. Queremos também informar que, como todo ano nós fazemos e realizamos, né, nós vamos realizar este ano o 5º Encontro Espírita Jesus, o Médico das Almas, que já tem a data, será no dia 10 de novembro, às 9 horas. Vale muito a pena, né? Sempre cai num domingo, então, ainda que possa estar fazendo um sol, né, radiante, um domingo de praia, mas nós podemos dizer que praia nós temos o ano inteiro. O encontro com Jesus nós temos o encontro espírita com Jesus, nós temos uma vez por ano aqui na casa. Então, será no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã. Lembrando também que a nossa livraria está com descontos especiais, inclusive até o livro Evangelho segundo o Espiritismo, está saindo por apenas R$10. Então, também vale muito a pena vir conhecer as diversas obras que nós temos e por um preço sempre muito especial. A casa ela tem o estudo às segundas, terças e quintas, tanto pela manhã como à tarde e à noite. Às quartas-feiras, nós realizamos as reuniões públicas nos horários das 10, 15 e 19 horas. Juntamente com as reuniões públicas de quarta-feiras, nós realizamos também o passe de cura, para que as pessoas possam receber o passe de cura, é necessário assistir a uma reunião pública, tanto na quarta-feira ou no sábado, aguardar o atendimento fraterno, e aí o médico que o atender é que vai indicar para o passe de cura, tá? Então, o passe de cura acontece conjuntamente às reuniões públicas no mesmo horário, das 10, das 15 e 19 horas. É necessário sempre chegar com 15 minutos de antecedência. Aos sábados, nós realizamos, como já aconteceu hoje, às 10 horas da manhã, reunião pública, e a reunião pública de agora, das 17 horas. Aos sábados também, nós realizamos a nossa obra social,
que começa por volta de 8h30 e vai até 11h30, meio-dia, onde nós atendemos centenas de famílias em que as crianças, por faixa etária, vão para as salas da evangelização e as mães recebem o estudo sobre os ensinamentos de Jesus. Aqui no salão é realizado a reunião pública. Muito bem, o nosso tema da palestra de hoje é do Livro dos Espíritos, nas questões 258 a 265. Quem vai nos dar o prazer da palestra é o nosso querido irmão Raimundo Emílio, que ainda não chegou, mas deve estar chegando. E no momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã, trabalhadora da casa, Silvana Marques, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, dos itens 6 a 8. A gente sempre pede, né, porque toda casa espírita ela carece de doações. Então, nós estamos sempre solicitando, pedindo a todos aqueles que puderem ajudar a casa, doando, principalmente agora que estamos chegando, né, a uma estação cuja temperatura cai bastante e temos moradores de ruas que passam por grandes dificuldades de roupa. Então, todos aqueles que, porventura, tiver em casa roupa em condições de uso, agasalho, cobertores, enfim, que puderem fazer essa doação, a casa agradece para poder repassar a esses assistidos, tanto quanto material de limpeza, né, assim como alimentos não perecíveis. Se não puder, e sabemos, entendemos da dificuldade que todos hoje estão enfrentando, com relação a poder doar uma cesta básica completa. Mas, se cada um puder doar 1 quilo de um alimento não perecível, a casa vai conseguir montar a cesta básica e fazer a doação. Como disse, nós atendemos centenas de famílias e sabemos que, da mesma forma como aconteceu agora, recente, no Rio Grande do Sul, em que a população perdeu absolutamente tudo, mas o povo brasileiro é muito solidário, né? E todos se cotizaram e puderam contribuir de alguma forma com alimentos, com roupas, enfim. Então, nós também devemos procurar ser solidários a esses irmãos que aqui vivem no nosso estado, como em qualquer outro estado, né? Então, essa casa aqui estará sempre de portas abertas para poder receber essas doações e receber a todos que possam vir conhecer a casa. Nós estamos aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 12.312, bem pertinho da Estrada Bem-vindo de Novaes. Venham conhecer, vale muito a pena. Bem, eu vou fazer a leitura da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, item 6, que nos fala: observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam.
Fazei vossos tesouros no céu, onde nem ferrugens nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer, para o sustento de vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que alimento, e o corpo mais que a vestimenta. Assim, fechando nossos olhos, voltando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, vamos agradecer a oportunidade de estarmos nesta casa de amor, onde aqui recebemos o alimento da nossa alma, o amor do Cristo, o amor do Pai. Agradecemos também a essa espiritualidade amorosa que forma o pilar de sustentação e amor desta casa. Nos sentindo honrados e harmonizados por aqui estarmos, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Como disse, o nosso tema da reunião é do livro dos Espíritas, na questão 258 a 263. 258 a 265. 258 que nos fala sobre as escolhas das provas. E aí Kardec pergunta: no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhes acontecerão durante a vida? E aí os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Sob pergunta A: então não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que Ele fez esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade da escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem se lhe abre, assim como do mal. Se ele sucumbe, porém, resta-lhe uma consolação: é que nem tudo acabou para ele, e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Aliás, é preciso distinguir o que é a obra da vontade de Deus e o que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes esse perigo, foi Deus. Tivestes, entretanto, a vontade de a ele vos exportes, porque vistes nisso uma possibilidade de adiantamento, e Deus o permitiu. Assim, vou passar a palavra para o Newton, que enquanto o nosso palestrante não chega. Que Deus lhe abençoe. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Esse tema, escolha das provas, está na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espiritual ou do mundo dos espíritos, do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos.
É muito comum as pessoas dizerem que Deus foi injusto com a sua vida, que Deus a castigou, porque apenas veem um lado da vida, o lado material, e não vê o lado espiritual. Não compreendem que são espíritos imortais. Estava desligado, como eu vim correndo, fui verificar. Não compreendem que são espíritos imortais. E que a vida, ela não começa no túmulo, a vida não começa no berço e não termina no túmulo. E tudo que a gente passa nessa existência é fruto das nossas escolhas. Se a Terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo de dor, é porque nós estamos aqui, é porque nós precisamos passar por dores ainda, precisamos passar por expiações, porque somos espíritos falhos ainda. Se tivéssemos vencido tudo isso, estaríamos num mundo melhor, num mundo onde não houvesse mais dor, nenhum tipo de dor. Se estamos aqui, é porque ainda precisamos passar por momentos difíceis. Aí vem a pergunta 258, que o Carlos acabou de ler. O estado errante, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Então, a pergunta é importante a gente entender. O estado errante é o estado de erraticidade. O espírito errante não é um espírito que erra, é um espírito que está na erraticidade. E todo espírito que está na erraticidade precisa reencarnar. Somente os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Então ele pergunta, no estado errante, quando nós estamos no mundo espiritual, e aqui também não cabe mais a gente falar no momento da reencarnação, da realidade da reencarnação. Estamos partindo do princípio que todos nós já sabemos da reencarnação, porque foi fruto de estudos anteriores aqui. Então, a reencarnação, para compreender essa pergunta e essa resposta, tem que estar bem entendido dentro da gente. Porque sem reencarnação, como é que você vai explicar justiça de Deus? Antes da reencarnação, a gente sempre diz, uma das ideias espíritas, a ideia principal é de que nós somos espíritos imortais e quando desencarnamos, mantemos a nossa individualidade. Nós não morremos e mantemos a individualidade. Porque se você não mantém a individualidade, não dá para se entender a reencarnação, não se compreende a reencarnação, não se compreende a comunicabilidade, não se compreende a pluralidade dos mundos habitados, não se compreende nada disso, não se compreende justiça de Deus. Então a base é, somos espíritos imortais e mantemos a nossa individualidade. O que nós não fazemos aqui, agora, nessa vida, teremos oportunidade de fazer em outra vida. Aí é que entra a reencarnação. E hoje, esse tema é tão discutido em filmes, novelas, materializações de espíritos, a gente vê na internet, crianças que lembram de vidas anteriores. Então, é um tema bastante já falado, discutido. Porém, infelizmente, a maioria da população terrena ainda é materialista e sofre por isso. E a gente vê isso na casa espírita todos os dias. Gente sofrendo muito, vem nos procurar, a gente vê a dor da pessoa, porém ela não compreende que aquilo começou lá atrás, às vezes 200, 300, 400 anos atrás. Aí ele responde, no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal,
o espírito tem a consciência e a previsão de coisas que lhe acontecerão durante a vida? Respondem os espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio, isso é muito importante, porque é uma das potências da alma. E quem fala muito bem dessas potências é Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, na última parte do livro. Quando eu estudava lá atrás, era o problema do ser, do destino e da dor. Aí veio a tradução, problema do ser e do destino. E eu acostumei, problema do ser, do destino e da dor. Então, na quarta parte do livro, ele fala das potências da alma. A vontade, a principal das potências, o pensamento, o amor, o sentimento íntimo, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma das potências da alma. Algumas, ou não sei se todas, religiões ortodoxas diz que o homem não tem um livre-arbítrio. Aí entra a questão da graça. Mas sem livre-arbítrio nós seríamos máquinas. Tudo estaria previsto. E a vida não é assim. As coisas estão previstas porque nós escolhemos, porque nós usamos do nosso livre-arbítrio. Tem um tema lá na frente do Livro dos Espíritos, muito importante para se compreender toda a nossa vida, que se chama fatalidade e livre-arbítrio. O que é fatal? Os Espíritos dizem: fatal é o momento que você chega na Terra, que você nasce, e o momento que você sai. Quando você morre, só depois que você dá o último suspiro, aquilo é fatal. Todos nós desencarnaremos. Isso é fatal. Isso é uma fatalidade. Entre o berço e o túmulo, aí isso transcorre do nosso, ou transcorreu inicialmente do nosso livre arbítrio, escolha que fazemos. Como ele colocou aqui, ele próprio escolhe o gênero de provas. É uma outra palavra, uma outra frase interessante, o gênero de provas. É importante a gente entender isso. Você vai estar num meio em que você vai estar sujeito àquelas situações todas daquele meio. Se eu pego o meu carro, vou fazer uma viagem para a Amazônia, eu sei que eu vou pegar terra, estrada de terra, estrada esburacada, e posso cair num buraco, posso quebrar meu carro, posso ficar lá alguns dias. Os caminhoneiros às vezes não ficam semanas quando chove. Eu tive a oportunidade de percorrer aquela estrada que liga Santarém a Belém, Santarém a Manaus. É BR, enfim, aquela estrada mesmo lá. Não é a Transamazônica, é uma daquelas estradas. É buraco. E você tem que prever tudo. Então você vai fazer uma viagem, você tem que se prevenir para não cair num buraco. E sabe que pode dormir na estrada, tem que levar material de acampamento, porque você pode levar alguns dias num transcurso que poderia ocorrer em algumas horas. Assim é a vida. A gente escolhe o gênero de provas, o gênero da prova. Então, lá na frente, ele vai perguntar: o que faz um homem nascer no meio de malfeitores? É o gênero de prova dele. Ele precisa passar por aquilo. Ele precisa resistir às tentações daquele meio. Resistir. Se é um lugar onde há o furto, o roubo, onde há o sexo desvairado, o tráfico de drogas. Quantas pessoas nascem nesse meio e vencem? São trabalhadores, são honestos, são pessoas simples, pobres, e vão até o último dia da sua vida assim, trabalhando, se esforçando, e não se envolve com o que há de errado. Ele escolheu o gênero de prova. E quem sucumbiu a essas tentações foi fraco. O espírito foi fraco. Há um ditado que diz que a carne é fraca, não é?
Ah, a carne é fraca. A gente diz, a carne é fraca porque o espírito é fraco. Ou o espírito é sem vergonha mesmo. Então ele sucumbe. Ele está ali porque ele escolheu. Muitas vezes, ou sempre, todas as sextas-feiras, e sempre isso acontece, a gente tem o nosso trabalho aqui. Eu digo para os nossos médiuns que estão estudando, o trabalho com os suicidas. E a gente precisa fazer com que eles regressem à vida anterior, para eles tomarem, primeiro, consciência de que são espíritos imortais. Segundo, de que eles escolheram aquele gênero de prova e eles se mataram, se suicidaram, porque usaram do livre-arbítrio, eles quiseram. E quando ele regride a sua memória, e isso é ajudado pelos espíritos, guias do trabalho, responsáveis pelo trabalho, ele vê, a gente pergunta, quantos anos você iria viver? E ele diz, 60 anos, 80 anos, 50 anos, 47, há um número de anos que iriam viver, porque ele previu aquilo. Então, por que você se matou então? Vamos pegar um exemplo. Eu me matei porque eu perdi tudo. Eu fiquei sem nada, perdi todos os meus recursos materiais. Eu tinha muito dinheiro, muitos recursos, perdi tudo e fiquei sem nada. Um exemplo, esse exemplo tem com certa frequência, traição, vozes, enfim. Então, por que você se matou? Me matei porque perdi tudo. Quando ele regride e ele já está o guia que o ajudou a reencarnar, o seu anjo da guarda, ele vê que ele se recorda que ele pediu para passar por aquela prova. Ele, eu mesmo que pedi. Eu fui um homem muito rico, e a minha riqueza foi uma riqueza ilícita. Eu tirei de muita gente, eu roubei muita gente, eu enganei muita gente, e agora eu vim para ajudar as pessoas e estava no gênero da prova, eu perder tudo. Ele faliu. E às vezes o espírito não se prepara o suficiente para retornar à carne e ele cai mais de uma vez na mesma situação, 1, 2, 3 vezes, até ele vencer. Por quê? Aquilo foi escolha dele. A traição, muitas vezes, na grande maioria das vezes, foi escolha dele. As vozes que ele ouvia, ele se predispôs a ajudar aqueles que ele prejudicou. Ou prejudicou na guerra, ou prejudicou fazendo abortos, ou prejudicou fazendo tráfico de crianças, tudo que vocês veem na mídia hoje. E o espírito retorna e não consegue vencer. Porque ninguém vem à vida, no palco da vida, para falir. Todos nós viemos para vencer. Todos nós. Ninguém veio para falir. E a posição social é circunstancial. Como a gente sempre diz. Ora, você vem na posição da pobreza, o que você escolheu. Ora, você tem a posição da riqueza, que você escolheu. Neste mesmo livro, Memória de um Suicida, tem a reencarnação de um personagem chamado Jerônimo, que ele diz o seguinte: eu escolhi a expiação da riqueza. Ele seria um fazendeiro rico em Portugal, teria muito dinheiro, administraria os bens de outras pessoas também ricas. Ele planejou, eu não sei do resultado depois que o livro não conta, ele ia fundar um orfanato, porque ele abandonou os filhos como suicida, deixou 4 filhos, mulher, e teve um problema danado com a família dele lá, uma coisa muito complicada. Ele vai, passa aquele período no mundo espiritual e quando teve a oportunidade de reencarnar, ele pede: eu quero isso para mim, eu quero passar por tudo isso. E ele retorna. E o que iria acontecer com ele? Como ele desviou,
ele era um grande vendedor de vinhos e se perdeu nos jogos, na gastança, com a prostituição e deixando a família de lado, ele não se casaria, não estava previsto o casamento dele, ele ia administrar o bem de outras pessoas porque ele foi desonesto, e depois ele perderia tudo, e só teria, os pais morreriam cedo, e ele só teria para ampará-lo aquelas crianças do orfanato, que iam tê-lo como um verdadeiro pai, seria o conforto espiritual dele. Olha a escolha. E ele vem, mas o final dessa história eu não sei, porque o livro não narra. Mas poderíamos aqui citar vários e vários exemplos, mas o maior exemplo que nós temos mesmo é a nossa vida familiar, a nossa posição social, o nosso sexo, o lugar que a gente nasce. Isso são escolhas nossas. Vou nascer no Brasil. Planeja a família, planeja, então, o sexo, serei homem, serei mulher. Ninguém vem para falir no campo do sexo, ninguém vem para falir no campo econômico, ninguém vem para falir no campo social. Vou dirigir uma grande nação, vou ser presidente, ou vou ser governador, ou vou ser, seja lá o que for, dirigindo uma nação, porque ele tem débito com a multidão. Serei rico, serei pobre, isso é básico. Vou viver tantos anos e vamos voltar ao palco da vida. É o que acontece. Quando chega aqui, a gente esquece. O corpo faz com que a gente esqueça, mas nós somos colocados diante das situações que a gente precisa passar. Aí o homem tem uma família, ou a mulher tem o marido com a sua família, se estrutura, muitas vezes ele sai atrás de aventuras, ou ela, ou ele, destrói a família, se perde na família. O homem vem bem, vem com uma condição financeira boa, se perde nos gastos, na prodigalidade e acaba pobre. E por aí vai. Às vezes dá certo. Olha o planejamento do Chico. O planejamento. Ele não ficaria rico. Morreu pobre. Quanto dinheiro ele recebeu? Ele poderia receber com os livros que ele psicografou. Ele não ficou com nada. Olha, o espírito que tem a visão do que seja o mundo espiritual. Daqueles inúmeros casos, uma vez, uma pessoa que foi curada lá por ele, foi socorrida, enfim, foi ajudado lá por ele de alguma forma, ou teve a notícia do parente, do filho que morreu, era muito rico e deu um carro de presente para ele, deu um Fusca para ele. O Fusca era o carro, né? No meu tempo já era. Em 1977 eu me formei, eu comprei um Fusca, eu tinha um Fusca, só tinha Fusca e Chevette, só tinham esses dois carros. Hoje tem uma porção de carro diferente, né? Enfim, o Chico foi numa fábrica de macarrão que tinha ali perto e trocou o carro por macarrão. Olha aí, eu vou dar esse carro para vocês, vocês compram o meu carro com macarrão, porque eu preciso fazer a sopa lá dos assistidos. E o camarada lá deu 1 tonelada de macarrão, não sei quanto de macarrão, para manter a obra social dele. Então a gente vê o desprendimento desse espírito, a visão que ele tinha da vida espiritual e o seu papel no palco da vida. E por aí vai, um Gandhi, você vê o Altivo, quem o conheceu, o Divaldo, entregue totalmente às obras espirituais. São espíritos bons. Essa é a diferença de um espírito bom para um espírito imperfeito. O espírito imperfeito valoriza os bens materiais em detrimento dos bens espirituais.
uma das características, tem outras. E um bom espírito valoriza os bens espirituais em detrimento dos bens materiais. Então, Chico, zero preocupação lá com as questões materiais. E ele cumpriu a sua missão. Então, continua aqui os espíritos. Ele próprio escolheu. Ele quer experimentar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio. Todos nós escolhemos a nossa existência. Às vezes, quer experimentar. Às vezes, quer experimentar. Tem casos, e relatado pelo nosso irmão Altivo, um estudo que a gente fez lá, o espírito, ele tinha uma boa bagagem espiritual, era um espírito bom e escolheu a prova dele. Eu não vou contar o caso aqui. Ele escolheu a prova dele. E ele foi aconselhado pelos guias a não fazer aquilo. Mas ele quis, ele já tinha conquistas, ele veio. E ele faliu. Ele faliu. E chegou de volta, de retorno ao mundo espiritual, muito triste. Muito triste. E uma outra coisa importante para a gente entender: ninguém vem para ser mal. Ninguém vem para ser um instrumento do mal. Deus não precisa disso. A gente aprendeu: o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Senão Judas seria um herói. Judas veio para trair o Cristo, foi a missão dele. Não, Judas usou o seu livre-arbítrio. Era ambicioso, mas não era mau. Ele tinha uma ideia equivocada da vida e do papel do Cristo naquela sociedade. Ele se equivocou. Então, os 12 que Jesus escolheu, todos eles eram bons espíritos. E olha que faz o corpo, faz a gente esquecer. A gente vê um Pedro ainda muito humano, com seus rompantes, mas quando ele compreende o apostolado, olha a vida de Pedro. A gente vê Paulo de Tarso, não foi escolhido ali como os 12, mas foi escolhido. Esse é um vaso escolhido. E no caminho de Damasco, ele, vendo o Cristo, a partir dali a vida dele é outra. Deixa de ser Saulo para ser Paulo. Saulo, Saulo, porque me persegues? Então, Jesus, na verdade, dá uma chave de galão ali no Paulo. Olha aqui, ó. Olha quem você está perseguindo. Que ele fica cego. E olha a vida de Paulo depois que ele conheceu o Cristo. São espíritos valorosos, espíritos fortes, se a gente pode usar esse adjetivo, e que venceram. Se equivocaram num primeiro momento, mas quando acertaram a vida, foram embora. Aí nós temos que olhar para nós. Quais foram as escolhas que eu fiz? Qual o meu papel aqui no palco da terra, no mundo terreno? Porque eu vou deixar o mundo terreno. Então, o que eu tenho que fazer aqui para retornar ao plano espiritual com valores espirituais agregados ao meu espírito imortal, a mim, espírito imortal. Para isso, eu preciso me analisar, eu preciso olhar para dentro de mim e ver os meus defeitos e corrigi-los, e as virtudes que eu puder ampliar, eu vou ampliá-las. Criar resistência ao mal, a gente precisa disso, e para isso a gente tem a oração, o trabalho no bem. Nós que já estamos na casa espírita, estamos sendo instruídos com a notícia de que nada morre, de que não morreremos, já temos bem isso dentro da gente, e intuitivamente a gente já sabe, é escolher o caminho certo, é ser um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho, e um bom vizinho, um bom profissional, fazer a nossa parte onde a gente estiver, ser espírita, ser cristão, onde quer que nos encontremos. É o que a gente tem que fazer.
já que nós não somos grandes missionários, né? Quem vê aqui, a minha missão, a gente veio aqui, temos vários tipos de missão, mas a gente está trabalhando, vamos fazer o feijão com arroz, dentro das nossas possibilidades. E ele continua aqui nessa resposta. Então, na pergunta, não é Deus quem impõe tribulações da vida como castigo? Aí é uma pergunta, Deus castiga ou Deus não castiga? Para muitos Deus castiga. Então não é Deus que nos impõe a vida de atribulações como castigo? Resposta, nada acontece sem a permissão de Deus, né? Deus permite, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai então, por que Ele fez esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Então vamos lá, a gente viu lá, a gente é que escolhe. Não foi Deus, Deus fez as leis. Deus fez as leis. Nada acontece sem a permissão de Deus. A gente escolhe, como ele deixa ali, e toda a responsabilidade das consequências e dos nossos atos são nossos. Todas. E a gente vê um grande número de pessoas sem viver sem a devida responsabilidade, mas terão que responder por tudo, por todos os seus atos, inclusive por todos os nossos pensamentos. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem se lhe abre assim como do mal. E a gente escolhe. O objetivo da vida é o progresso. Nós não viemos aqui para pagar. Eu estou aqui para pagar uma dívida. Não, eu vim aqui para progredir. O pagamento da vida está no bojo das provas que eu escolhi, na escolha das provas, é aquela palavra importante, no gênero das provas. A gente vê uma pessoa cadeirante, hoje mesmo, todo sábado vem uma menina aqui. E por que ela está de uma forma daquela? Não fala, tem problemas físicos seríssimos, miserável. O miserável está abaixo da linha da pobreza. Miserável. E por uma família numerosa. Por que o espírito veio numa situação dessa? Aí também tem duas situações. Ele pode escolher aquilo, ele escolhe, ou também pode ser imposto. E quando é imposta uma encarnação dolorosa? Quando o espírito não tem condições de escolher. Uma criança, ela não tem condição de escolher. Ela é uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, é o pai, a mãe que dirige e vai formando a criança, mostrando o caminho, norteando a sua vida. Então esses espíritos às vezes praticaram males tão horrendos, se desequilibram a tal ponto que eles não têm condições de escolher. Eles são loucos no mundo espiritual. A gente não vê loucos aqui na Terra? Loucos. Então precisa retornar. E não é o corpo que Deus castigou, não, vai ter esse corpo desta forma, porque Deus castigou. Não, a cabeça dele, a mente dele está tão desorientada, ele atingiu de tal forma o seu perispírito, num ato de loucura, como por exemplo, se jogando debaixo de um trem, ou da altura de um prédio, que ele não consegue constituir um corpo físico, porque a forma do corpo é o perispírito.
A forma é o perispírito, não é o corpo, é o contrário. É o perispírito que forma o corpo. E como ele não tem consciência, cabeça para formar um corpo saudável, um corpo são, ele tem o corpo que ele pode ter, que ele consegue formar. E passa por essa expiação. A expiação, o pagamento da dívida. Ele passa por essa expiação. E muitas vezes ele poderia estar sofrendo muito mais num plano espiritual, e a misericórdia de Deus, o amor de Deus, coloca esse espírito num corpo defeituoso, para que ele esqueça o que ele fez. Vai ter um período de esquecimento no corpo físico, de descanso, e ali ele começa com o amor, com o carinho dos pais, a se equilibrar, se reequilibrar, se reestruturar, para retornar ao mundo espiritual e depois retornar novamente ao corpo físico. São algumas perguntas, acho que a gente não vai passar de 2 ou de 3, porque esse tema é muito interessante, é muito abrangente. Eu aconselho vocês a lerem essas questões. Ainda estamos na segunda. Deus, em sua bondade, deixa o livre para recomeçar o que foi mal feito. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes esse perigo, foi Deus. Tivestes, entretanto, a vontade de a ele vos expordes, porque vistes nisso uma possibilidade de adiantamento, e Deus o permitiu. E Deus o permitiu. Muitos casos acontecem aqui, muitos casos mesmo, bastante, de pessoas desequilibradas, desestruturadas, buscando a casa espírita, depois de procurar médicos, de tomar muitos remédios, quando não dá mais jeito, ele vem para cá, né? E a gente vê a situação, começou, o princípio de tudo, está lá, a matriz está em reencarnações passadas. Muitos ligados à igreja, à Inquisição, e são perseguições dolorosíssimas. E as pessoas chegam aqui quase que enlouquecidas, quando não enlouquecidas. O médico tem a visão materialista, ele vai dar o remédio para o corpo. Então, o remédio vai agir no efeito e não na causa. Nada contra o médico tem que trabalhar. Você tem a medicina espiritual, que vai agir no perispírito, e com o estudo, renovando o pensamento, vai agir na alma. E o médico vai agir no corpo, e a gente precisa dos dois. Eu estava lendo, eu estou citando isso que ontem eu estava lendo uma pessoa, um homem, que serviu, é chato falar de outra religião, mas foi a igreja que ele recebeu, a Inquisição foi com a igreja mesmo, e desde os 17 anos ele era o carrasco. E tem lá no museu, lá no Vaticano, a roupa, mostrou a roupa, aquela roupa branca, ficam só os olhos de fora, a roupa, o machado que ele usava, a marreta, usava marreta também. E era tido como um carrasco bom, porque ele conversava antes deixava o condenado falar alguma coisa. E ele exerceu essa função durante 68 anos. 68 anos. Foi quando ele se aposentou. E ele teve um salário, ele se aposentou e teve um salário até os fins dos seus dias. Então, qual foi a posição dele? Carrasco. Desencarnou. Como foi a vida dele no mundo espiritual? Como ele vai reencarnar? Quando ele colocar a mão na consciência. E mais grave ainda, aqueles que condenavam aquelas pessoas, muitas vezes pessoas inocentes, eram condenadas por eles, e ele só fazia a parte final. Então,
quem foi o maior responsável e tinha um maior esclarecimento será mais responsabilizado. E desses que foram autores, que usaram do seu livre arbítrio para condenar, torturar, muitos estão aí hoje aqui nas casas espíritas, se redimindo desse passado, com as suas dores, e hoje, com certeza, bem melhor do que na vida passada, e bem melhor do que na vida atrasada, e bem melhor do que quando saiu do plano espiritual, como espírito errante que escolheu a prova agora. Aí às vezes a pessoa chega, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado, não consigo trabalhar, não consigo emprego, está tudo lá atrás. E o gênero da prova foi essa. Você prejudicou uma porção de gente. É natural que você hoje não consiga angariar a confiança de ninguém. Só na casa espírita, né, que a gente não julga ninguém, a gente abre o coração e recebe essas pessoas, criminosos de guerra, escravocratas, somos nós. Por isso que nós não somos bons, quer dizer, a gente está lutando para ser bom. Se fôssemos bons espíritos, estaríamos num mundo melhor. Nós estamos aqui, trabalhando, vivendo um dia de cada vez, cumprindo o nosso dever um dia de cada vez, e não se desesperar. Grandes dores devem avassalar o mundo, essas dores já começaram, com as guerras, as grandes dores, o nosso país não é diferente, vamos sofrer as consequências de tudo isso, porque precisamos, se isso acontecer, esperamos que não aconteça, oramos por isso, mas se acontecer, é porque eu precisava passar por isso. Não podemos perder a nossa fé, a confiança em Deus. Veio o Covid, uma expiação coletiva, muitos desencarnaram, precisávamos passar por aquilo. Quem precisou morrer do Covid, desencarnou do Covid. Quem não precisou, está aqui, estamos aqui. E seja lá o que for que acontecer, confiemos em Deus. Estamos aqui confiando, aprendendo a confiar em Deus, a desenvolver a nossa fé. Tudo que está acontecendo, como ele disse ali, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nós temos o nosso livre arbítrio para escolher os caminhos do bem ou do mal. Mais um pouquinho. (259) 259. Se o espírito escolhe o gênero de prova, olha aí, essa palavra tem várias vezes aqui, essas palavras. Se o espírito escolhe o gênero de prova a que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Claro que não. Claro que não. O gênero da prova você pode ou não passar por uma situação e vencer ou cair. Vamos ver aqui se os espíritos concordam com a gente. Todas não é bem a palavra. Todas não. Não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição. Posição é o quê? Posição social, que a gente escolheu antes de vir. Os detalhes estão por conta da posição. E frequentemente, não é ordinariamente, não é sempre, frequentemente, de vossas próprias ações.
Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Ele sabia que ia se expor aquilo, mas não que ele ia praticar tal ou qual ato. Isso decorre do seu livre-arbítrio. Ao gênero da prova, o local que ele nasceu. Nascer entre malfeitores. Sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos são o efeito de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá tal gênero de luta a suportar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que encontrará, a natureza das dificuldades que encontrará, mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Os grandes acontecimentos. Como que vai ser o nosso desenlace? Será uma morte violenta? Uma morte tranquila? Todo mundo quer morrer tranquilamente, né? Isso a gente já previu. A gente já previu. O meu pai teve uma morte violenta, foi assassinado. E já se vão aí 30 e poucos anos, quase 40 anos, um bom tempo. Foi uma morte muito violenta, muito dolorosa, mexeu com todos nós. Estava previsto ele ter um desencarne violento? Sim, estava previsto. Agora, era para acontecer daquela forma? Não. Poderia acontecer de outras formas, que não chocasse tanto. O gênero da prova foi escolhido, aquilo foi previsto, não estava no gênero, foi fatal, e era para acontecer naquele dia, foi dia 29 de novembro, era para acontecer naquele dia? Não, poderia ser um pouco depois, um pouco antes. É como se fechasse o circuito, agora vai acontecer. E aconteceu. Poderia ser menos chocante. Não sei o porquê, mas foi daquela forma. Não sei o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele estava fazendo naquela época, mas aconteceu daquela forma. Um amigo nosso, ele disse assim, um grande palestrante, ele falou para o Baltivo, eu ia para casa e saí de uma palestra e passei num lugar, ele morava lá em Nova Iguaçu, e vi uns homens na esquina. E quando eu vi, eu disse assim, eles vão me assaltar e vão me matar, eu vou morrer. Ele firmou o passo, levou a cabeça, quando chegou perto, ele olhou bem para os homens e disse, boa noite, e passou direto. Eles ficaram sem ação, e ele foi para casa. Aí ele falou para o Altivo, aconteceu isso, eu já sei que eu vou morrer. Próximo. E tempos depois, pouco tempo depois, menos de um mês, não me lembro mais, ele desencarna com problema no coração. Como ele era um palestrante conhecido, era um homem de bem, a lei fez com que ele sofresse lá o ataque, sentindo a mesma dor que ele sentiria com um tiro no peito, dentro de casa. E as coisas foram ali, os acontecimentos, os acontecimentos aconteceram. Aconteceu o que tinha que acontecer, ele não se expôs na rua, nas vias da rua, e desencarnou. Estava previsto a morte violenta. Mas em que circunstância? A dele foi bem mais tranquila do que a do meu pai. Uma vez perguntando lá, pedindo notícia do meu pai,
o Dr. Erma, através do altivo, diz: onde está o filho, está o pai. Ele trabalha contigo nos passos aqui da casa, do salão, nas visitas que a gente fazia lá no centro, que pertencíamos, lá no Leon Denis. Hoje ele já está reencarnado. Ele já reencarnou. E eu vi isso de mais de um médium, de mais de 2 médiuns. Ele voltou. Está na vida dele, já está aqui de volta. Quer dizer, Deus dando uma nova oportunidade. Ele expiou um passado culposo, que eu não sei qual foi uma expiação dura, e agora ele vai ter um caminho mais livre para o progresso dele. E assim acontece com todos nós. Estamos em cima da hora, deixamos de ler as outras questões, e a gente vai encerrar por aqui. Vou só fazer a pergunta: como que o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? A gente já falou, né? Porque ele preciso que ele seja enviado a um meio em que possa experimentar a prova que pediu. Aí continua a resposta. O espírito, nas provas a que deva se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Não, né? Tem espírito que desde o início opta por um caminho do bem, se forrando de grandes dores. Como um espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? É claro que escolhem por ele. No princípio ele não tem, é como uma criança. É como uma criança. 263. E quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus? Deus sabe esperar. Deus sabe esperar. Mas são designados grandes missões. E a gente falou de tudo aqui. Está na hora da gente parar. Vou passar um minutinho só do tempo para falar uma escolha boa. Jesus veio à Terra porque Ele quis. Jesus não precisava passar por provas nem por expiação. A morte dolorosa era o meio em que Ele estava, o meio violento. Ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Ele conversava com Pedro antes, com os apóstolos antes. Com Pedro não, com todos os apóstolos. O que iria acontecer com ele. Mas antes de vir à Terra, ele já sabia. Por causa da violência dos homens daquela época. Ele não precisava passar por nada daquilo. Mas ele disse: eu vou falar do amor. Eu vou falar da vida futura. Eu vou falar da reencarnação. Então não pode ter erro. Sou eu que tenho que ir. E ele vem. Ele vem e fala. Mesmo ele dizendo com clareza, os homens deturparam seus ensinamentos. Agora vem a doutrina espírita resgatar o que o Cristo disse, fala abertamente da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, como acontece, nós falamos aqui parcialmente, mesmo depois dele trazer essas verdades. E a gente tem que ter o cuidado para não deixar que a doutrina espírita se perca. Por isso temos que estudar sempre o Livro dos Espíritos e todas as obras que decorrem do Livro dos Espíritos. Obrigado pela paciência de vocês e que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos ao Nilton pelo estudo, sempre muito esclarecedor, a todos nós que estamos voltados aos ensinamentos de Jesus. Vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza dos médicos para se posicionarem. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Mestre, para lhe pedir a proteção,
lhe pedir que ampare os médios, que por suas mãos e pela ajuda dos guias espirituais vão transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, lhe pedimos a permissão, mas sobretudo ao Pai, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe esse momento. O capítulo é 25. Buscai e achareis. Vamos falar sobre observai os pássaros do céu. Quando Jesus, ele falava muito por parábolas, com a gente, que a gente viveu, provavelmente a gente estava já naquela época. Ele tentava nos mostrar o que verdadeiramente importava. Ele nunca incentivou, que a gente pensasse no porvir, o que a gente tinha que considerar que valesse a pena. Os bens materiais nada valiam. Então, para que acumulá-los, Para que ficar pensando o que será do meu futuro? Se o futuro é a vida espiritual, então a gente tem que se importar, o que valeria que a gente fosse levar com essa vida espiritual. É o bem que a gente faz, o amor que a gente prega, que a gente doa ao próximo. Então, se a gente fosse pensar que é lícito trabalhar para ter, mas não tem motivo, não tem porquê de se pensar em guardar tesouros como carro, dinheiro, condições que a gente fica pensando no futuro. Se a gente sabe que a vida é passageira, a vida material é passageira, o que a gente vai levar daqui da terra? Nada. Nada que é de material. Então, a gente tem que pensar assim, apesar de ser lícito trabalhar para ter e usufruir, a gente não tem que ficar guardando, sendo que muita gente precisa daquele supérfluo que a gente fica tentando guardar. Se a gente fosse pensar que a gente está tão distanciado da lei de justiça, de amor e caridade, e se a gente soubesse como resgatar isso, não teria miséria. No mundo não teria miséria. A gente vê o que sobra muito na vida do outro é aquilo que a gente desperdiça. Então, que a gente se preocupe mais, em tentar usufruir, sim, dos bens materiais, mas não pensar em guardar, em reter. Que a gente possa pensar em amontoar, guardar, se apegar às coisas espirituais, que é aquilo que a gente vai verdadeiramente usar na vida de espírito. Agradecemos a nossa irmã Silvana pela sustentação. E chegando ao final de mais essa reunião pública, essa luz que ilumina a nossa estrada, essa luz que enche os nossos corações em amor, em gratidão, só pode vir de Ti, Jesus. E é a Ti, Mestre Jesus, que nós agradecemos por essa oportunidade de aqui estarmos nesta casa de amor, estudando, aprendendo sobre os Teus ensinamentos, aprendendo o que é a verdadeira caridade, amparados por essa espiritualidade amorosa do nosso querido irmão Altivo Panfiro e toda a falange espiritual que sustenta em amor esta casa de amor. Lhe pedimos, Mestre Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares nos acompanhe, nos proteja e em casa chegando, que consigamos nos manter harmonizados
assim como aqui nos sentimos. Agradecidos que somos, em nome do nosso amor por Ti, Mestre, mas, sobretudo, em nome do nosso amor pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.